Eu sei que muita gente diz que envelhecer é um privilégio, que viver até os 80 anos é motivo de gratidão. Mas a verdade é que ninguém te prepara para ser deixada de lado, justamente no dia em que você deveria ser celebrada. Me chamo Ofélia. Completei 80 anos há poucas semanas. E essa história começa no dia em que percebi que não era mais parte da minha própria família. Só uma sombra discreta que eles contornavam sem notar. A casa estava cheia, mas meu peito vazio. Os passos apressados dos meus netos cortavam a sala, pulando os degraus que eu mesma pintei de azul quando construí aquele sobrado. Gritos de "pega, pega!", sons de latas de refrigerante abrindo, risadas altas e conversas sobre coisas que eu já não entendia. Me colocaram numa cadeira no canto da mesa principal, uma daquelas que só se usa em festas, e deixaram meu nome preso numa faixa de "Feliz Aniversário", mal colada na parede. Eu observava tudo em silêncio. O bolo de 3 camadas, decorado com flores artificiais cor-de-rosa, parecia bonito, mas ninguém olhava para ele, nem para mim. As velas estavam acesas, e ninguém notou que começaram a escorrer cera antes mesmo de cantarem parabéns. Fiquei ali, esperando alguém dizer: "Vamos chamar a avó." Mas chamaram o cachorro antes. Minha nora, aquela de sorriso tenso e olhos frios, veio até mim e perguntou com aquele tom enfeitado de simpatia: "A senhora quer cortar o bolo agora? Ou espera mais um pouquinho?" "Esperar o quê?" pensei. O abraço dos meus filhos? Um parabéns com emoção? Olhei para os rostos em volta e vi apenas distração. Um mexia no celular, outro discutia futebol. A mais velha dizia que o bolo tinha muito açúcar e não ia comer. E então, com a faca na mão, eu simplesmente não consegui me levantar. Foi nesse instante que ela disse: "Baixo o suficiente para parecer um conselho, alto o suficiente para todos ouvirem. Sabe, Ofélia, talvez fosse melhor a senhora pensar num lugar mais adequado, com gente da sua idade. Um lugar mais tranquilo, sabe? Um lar, um lar." Ela teve a ousadia de chamar de lar, o que queria dizer como descarte. Meus filhos olharam para os lados. Um fingiu beber água. Outro soltou um: "É, mãe, a gente pode conversar sobre isso com calma." Como se eu fosse um móvel grande demais ocupando espaço. Eu não chorei. Não naquele momento. Apenas levantei devagar, ajeitei minha blusa e disse que precisava descansar. Subi as escadas com um aperto tão grande no peito que senti que meus ossos tremiam. Cada degrau ecoava nas minhas pernas como um aviso. "É hoje!" Fechei a porta do meu quarto com calma. A festa seguiu lá embaixo como se eu tivesse virado fumaça. Deitei na cama que dividi com meu marido por 41 anos. Ele se foi faz mais de 10 e eu jurei que manteria aquela casa viva. Por ele, por nós. Mas ali, naquele instante, eu soube que estava insistindo em algo que já não existia. Peguei a caixa de madeira que guardo no armário. Lá dentro, as escrituras da casa, com o meu nome impresso em tinta firme. Guardei aquilo como uma promessa. Lembrei do dia em que colocamos a primeira telha. Eu vendia vestidos de festa na vizinhança. Costurava madrugada adentro. Cada pedaço daquela casa tinha o suor das minhas mãos e o amor que dediquei aos meus filhos. Amor demais, talvez. Comecei a folhear álbuns antigos. Numa das fotos, meu filho mais velho, ainda pequeno, com os pés sujos de barro, abraçado no meu colo. Eu chorava quando revelei aquela foto. De tão feliz. Hoje ele mal me chama de mãe. A vida foi empurrando nossas almas para longe. E eu deixei. Na estante encontrei um bilhete do meu neto mais novo, escrito com lápis de cor: "Vó, você é a melhor vó do mundo. Nunca vou esquecer do seu bolo de fubá." Hoje ele passou o aniversário inteiro jogando no tablet. Nem olhou no meu rosto. A noite chegou com a mesma indiferença que preencheu meu dia. A casa ficou vazia. As bexigas começaram a murchar. A louça suja ficou na pia. Ninguém subiu para me dar boa noite. Sentei na beira da cama e respirei fundo. Pela primeira vez em muitos anos, uma ideia atravessou minha mente com clareza. Eles não me expulsaram hoje.
Eles vêm me apagando há muito tempo. Só esqueceram de me avisar. Na manhã seguinte, acordei cedo, antes do sol. Tomei um café forte. Vesti minha roupa azul marinho preferida e fui até a estante onde guardo os contatos importantes. Liguei para o escritório do Dr. Afonso, meu advogado há mais de 30 anos. Ele atendeu com a voz ainda sonolenta. Dona Ofélia, aconteceu alguma coisa? Sim, Afonso. Aconteceu sim. Eu tomei uma decisão. O silêncio dele do outro lado do telefone foi respeitoso. Estou ouvindo. Quero reaver a posse total da casa. Quero que sigamos com a cláusula de reversão. E mais uma coisa. Sim, quero que providencie a demolição. Ele hesitou. A senhora tem certeza? Eu sorri com a leveza de quem já carregou o peso demais. Mais do que nunca. Desliguei o telefone e encostei na janela do quarto. O sol nascia tímido por trás das árvores do quintal. Pela primeira vez em muito tempo, me senti dona de mim, da minha história, da minha vida. Construir uma casa é como criar um filho. Você começa com uma planta, uma ideia, um sonho, e depois vai colocando os tijolos com paciência, ajustando os espaços, lidando com os imprevistos, abrindo janelas para que o futuro entre. A casa onde vivi por mais de 40 anos não era apenas um teto, era meu espelho. Lembro do primeiro dia da obra. Eu estava de lenço na cabeça, mãos sujas de cal e uma alegria dançando no peito. Tínhamos comprado o terreno com o pouco que sobrou do seguro do meu marido, que morreu jovem demais. Me vi viúva aos 37, com 3 filhos pequenos e um mundo nas costas. Costurava uniformes escolares de dia, fazia barras de calças à noite. Dormia pouco, mas nunca deixei faltar um prato quente ou um colo pronto. A casa começou pequena. 2 quartos, um banheiro apertado, sala e cozinha. Mas cada centímetro foi pensado com amor. O quarto dos meninos tinha uma janela virada para o nascente, para que o sol os acordasse com delicadeza. A cozinha era meu reino, onde fazia pão de queijo nas manhãs frias e escondia doces para adoçar as brigas da vida. Naquela época, cada conquista era celebrada. Quando conseguimos comprar o sofá novo, meus filhos fizeram fila para pular nele. Quando terminei de pagar a última parcela da caixa d'água, chorei como criança. Era uma alegria simples, que não cabia em fotografias, mas morava nos detalhes. Os anos passaram, meus filhos cresceram, se casaram e foram voltando com as esposas, depois com os filhos. A casa foi se enchendo de novo, mas o afeto começou a rarear. No começo eu me sentia útil. Cozinhava, ajudava com os netos, emprestava dinheiro sem esperar retorno. Dizia sim até quando doía, achando que amor era isso. Ceder. A nora mais velha veio morar conosco quando o caçula perdeu o emprego. Disse que era provisório. Ficaram 8 anos. Com o tempo, ela começou a mudar as coisas sem perguntar. Tirou minhas panelas do armário, trocou o tapete da sala por algo mais moderno. Mandou guardar os porta-retratos com fotos antigas porque pesavam o ambiente. Eu sentia que a casa ia deixando de ser minha, aos poucos, como se cada objeto trocado fosse também uma parte de mim sendo removida. Até minhas plantas ela criticou. Dizia que bagunçavam a varanda. Mas o mais difícil não foram as mudanças físicas. Foi o silêncio, o não ser. Eles falavam como se eu não estivesse ali. Faziam planos, marcavam viagens, comentavam sobre finanças e decisões. Tudo à minha frente, sem me incluir. Como se eu fosse um quadro antigo na parede. Presente, mas ignorado. Comecei a notar coisas pequenas. Um neto que antes me abraçava, agora desviava. Um almoço de domingo em que ninguém me perguntou como eu estava. O presente de aniversário do ano passado. Uma caixa de sabonetes que eu mesma havia comprado meses antes, esquecida numa prateleira do banheiro. Eles nem se deram ao trabalho de tirar o preço. Teve um dia em que meu filho mais velho entrou no meu quarto sem bater, dizendo que precisava guardar umas caixas. Aquele quarto era meu refúgio, meu último espaço. Quando protestei, ele disse: "Ah, mãe, é só um quartinho."
Nem tem visita aqui mesmo. Aquela frase doeu. Nem tem visita. Como se eu fosse a visita na casa que construí. Sentei na cama depois que ele saiu e chorei em silêncio. Não era só tristeza. Era uma constatação. Eu já não morava ali. Só ocupava espaço. Pouco tempo depois encontrei um envelope com documentos espalhados na sala. Eram cópias da escritura da casa, com anotações de possíveis transferências de titularidade. A mão que rabiscava era do meu genro. Ele queria colocar a casa no nome dele, para facilitar o financiamento de um carro. Meu filho dizia que era só um trâmite burocrático, mas eu via o que aquilo era. O começo de um apagamento completo. Felizmente, anos antes, por orientação de meu advogado, registrei uma cláusula que me dava o direito de reaver o imóvel caso houvesse qualquer tipo de desacordo familiar ou tentativa de retirada indevida. Eles nem lembravam disso, mas eu lembrava. E naquele momento, comecei a entender que essa casa, ainda que fisicamente ocupada por eles, emocionalmente me pedia socorro. Uma vizinha, Dona Marina, que me conhece desde o tempo do primeiro reboco da parede, percebeu minha tristeza. Um dia, ao me ver varrendo a calçada sozinha, disse com doçura: "Você cuida dessa casa como quem cuida de um filho doente. Mas, Ofélia, filho que não cuida da mãe, não merece casa de mãe." Aquela frase ficou na minha cabeça por dias. Comecei a caminhar pela casa como quem se despede. Passei os dedos pelas quinas das janelas, sentei nos degraus da escada onde embalei meu neto quando ele teve febre. Toquei nas paredes do corredor que carregam marcas dos aniversários com cartolina e fitas. Mas, ao mesmo tempo, comecei a sentir que eu merecia mais do que só memórias. Merecia respeito, merecia silêncio que acolhe, merecia não mendigar espaço. Foi nesse estado de lucidez silenciosa que entendi. A maior dor não era a ingratidão. Era ter permitido que me tratassem assim por tanto tempo, com medo de parecer amarga. Mais amarga é a solidão dentro do que deveria ser lar. E eu já estava cansada de fingir. Depois daquele aniversário, ou melhor, daquela farsa encenada em meu nome, algo dentro de mim se apagou. Mas, ao mesmo tempo, outra parte acendeu. Foi como se, pela primeira vez, eu tivesse enxergado minha vida com nitidez, sem filtro, sem desculpas, só a verdade dura e reta, como a linha que costurei por anos com as mãos firmes. Eles não me queriam ali, e eu cansei de me oferecer. Nos dias que seguiram, me tornei quase uma hóspede invisível dentro da própria casa. Não bati portas, não provoquei ninguém, apenas observei. E o mais assustador, ninguém notou. Comecei a tomar café mais cedo antes que descessem. Almoçava sozinha no quarto. Passei a não perguntar mais onde iam, nem quando voltavam. E nada mudou. Eles seguiam como se minha ausência fosse rotina. Teve um dia em que meu filho passou por mim no corredor e disse apenas: "Ah, mãe, você ainda tá aí?" Aquilo foi como uma chave girando dentro de mim. Ainda tá aí, como se eu fosse um prazo vencido. Voltei ao armário onde guardo meus documentos importantes. Entre eles, encontrei a cópia original da escritura da casa. Meus olhos foram direto para uma parte que eu mesma pedi para incluir, décadas atrás, quando decidi colocar o imóvel no nome dos filhos, por segurança, mas com uma cláusula clara. Em caso de desacordo, eu podia reaver a propriedade, anulando qualquer cessão. Na época, achei que estava sendo dramática, mas hoje vi ali minha própria salvação escrita em letra jurídica. Peguei o envelope, coloquei dentro da bolsa e fui até a sala, onde meu filho assistia televisão. "Preciso conversar com você." "Agora, mãe? Pode ser depois?" Eu respirei fundo. "Não, tem que ser agora." Ele pausou a TV, impaciente. "O que foi? Tá tudo bem?" Olhei nos olhos dele. Eram os mesmos olhos que me pediam colo quando se machucava. Hoje carregavam pressa e desinteresse. "Quero que você saiba que a casa vai voltar para o meu nome. Legalmente. Já providenciei os documentos." Ele franziu a testa. "Mãe, o que é isso agora?" "A senhora tá mexendo com coisa que nem entende." "Eu entendo o suficiente. E meu advogado entende o resto."
Ele se levantou abruptamente. A senhora tá fazendo isso por causa daquele comentário da Júlia? Ela só estava tentando ajudar. Não, estou fazendo isso por causa de todos os silêncios. Pelas vezes que precisei pedir para ser ouvida. Por ter virado um incômodo dentro da casa que construí. Ele ficou calado por um segundo. Depois soltou uma frase baixa, como se falasse para si mesmo. Isso não vai acabar bem. Vai acabar em paz. Que é o que eu nunca tive aqui, ultimamente. Voltei para o quarto e tranquei a porta. Minhas mãos tremiam um pouco, mas meu coração, não. Pela primeira vez em muitos anos, eu me sentia no comando da minha própria história. No dia seguinte, encontrei o Dr. Afonso no cartório. Ele já havia providenciado a reativação da cláusula de reversão e preparava os documentos para retomar formalmente a propriedade. Conversamos sobre as possibilidades. A senhora quer vender a casa? Não, quero demoli-la. Ele engasgou no próprio ar. Demolir? Sim. Essa casa já não é minha há muito tempo. Só ocupa o meu nome no papel. Preciso que ela desapareça para que eu possa respirar de novo. A senhora tem certeza disso? Já morei em casa grande. Agora quero morar dentro da minha paz. Ele assentiu silenciosamente. E naquele gesto, senti que ele compreendia algo que só mulheres como eu entendem. Que às vezes o maior grito de liberdade é o silêncio de um tijolo que cai. Nos dias que seguiram, tudo foi feito com discrição. Contratei uma empresa especializada, dei entrada nas permissões e assinei cada papel com a firmeza de quem costurou a própria sobrevivência por décadas. Ninguém desconfiou. Eles estavam ocupados demais com suas próprias vidas, como sempre estiveram. Em uma tarde qualquer, meu filho entrou no meu quarto com um papel na mão. O que é isso? Uma notificação? A Júlia recebeu isso no correio. Peguei o papel, li com calma e devolvi. É só um aviso. A casa vai ser desocupada em 10 dias. Depois disso, será demolida. Ele ficou em pé, me olhando como se tivesse descoberto um universo novo. Isso é loucura. A senhora não pode fazer isso. Posso sim. A casa é minha. E, diferente de vocês, eu sei o valor dela. Ele saiu sem dizer mais nada. Nos dias seguintes, fui encaixotando minhas coisas. Só as que me pertencem de verdade. Uma colcha feita à mão, minhas fotos antigas, uma chaleira de ferro que ganhei no casamento. Tudo o que levo cabe em poucas caixas. O resto não me representa mais. Na noite anterior à minha saída, sentei no chão da sala vazia. O eco do silêncio me envolvia como um cobertor. Por um instante, quase pensei em desistir. Mas então, lembrei do bolo intocado, da frase, "Você ainda tá aí?", do tapete trocado, das fotos guardadas. E entendi que não se tratava apenas de mim. Era sobre minha dignidade. Sobre ensinar, ainda que tarde, que o afeto tem limite. Que amor sem respeito é só comodidade. Fui dormir em paz. Cheguei antes das máquinas. Estacionei do outro lado da rua, debaixo de uma árvore antiga, cuja sombra me acolhia há décadas. O sol ainda não tinha atingido o telhado da casa. Estava tudo quieto, parado, como se o tempo tivesse decidido respeitar minha despedida. Levei um café em garrafa térmica do mesmo jeito que fazia quando acompanhava as crianças em excursões da escola. Ri sozinha ao lembrar. Naquela época, ninguém me pedia para sair. Ninguém me chamava de peso. Eu era a base. E hoje, naquele carro, me sentia leve. Triste, sim, mas estranhamente leve. As máquinas chegaram às 7h32. Precisas, frias, perfeitas. Um dos engenheiros, um rapaz de voz calma, veio até a janela do carro. "Senhora Ofélia, podemos começar?" Assenti com a cabeça. "Pode sim, não precisa esperar ninguém." E era verdade. Ninguém viria por mim. As primeiras batidas soaram como trovões contidos. O barulho seco do metal contra a parede da cozinha ecoou dentro de mim como um sopro de justiça. Vi pedaços da varanda desabarem. A sala, onde já abriguei 20 natais, foi a próxima. As janelas caíram com elegância, como quem se despede sabendo que cumpriu seu papel. E então,
Eles chegaram. Meu filho mais velho apareceu no portão, ofegante, sem entender. Atrás dele, a esposa e o neto. A mesma cena da minha última festa, só que agora sem bolo. "O que está acontecendo?" gritou. "Para isso! Você enlouqueceu?" Do carro permaneci imóvel. Janelas fechadas, coração aberto. Ele correu até o engenheiro. Tentou explicar, tentou impedir, mas tudo já estava legalizado e nada mais podia ser feito. Minha nora chorava, não por mim, mas pela sala de jantar que ela dizia que faria reforma no próximo mês. O neto, confuso, me olhava como se fosse a primeira vez que via quem eu era. Uma mulher capaz de dizer, "Chega." Eles me viram, sabiam que eu estava ali, mas ninguém se aproximou, porque, no fundo, sabiam que essa cena não era súbita. Era o fim de um roteiro que eles mesmos escreveram ao longo dos anos. Eu só finalizei. O som da demolição era quase hipnótico. A poeira subia em câmera lenta. Dentro de mim, uma serenidade absurda. Como se cada batida limpasse um pedaço de silêncio engolido. Me lembrei da primeira noite naquela casa. A chuva batendo no telhado, meus filhos dormindo juntos no colchão no chão. Me lembrei de dançar com meu marido na sala vazia, antes dos móveis chegarem. Me lembrei de cada canto com alma. Hoje vazio de tudo, menos da minha decisão. Na parte da tarde, tudo já era entulho. Liguei para a transportadora que contratara dias antes. As minhas caixas, poucas e leves, já estavam na nova casa. Uma casa pequena, clara, com jardim nos fundos e janelas amplas. Alugada, mas com cheiro de recomeço. O dono ficou surpreso com a minha idade quando fui visitar. "Aos 80, mudando sozinha?" "Aos 80, finalmente vivendo sozinha", respondi. Voltei para me despedir do terreno. Pisei com cuidado entre os restos da escada, onde embalei tantas histórias. Peguei um pequeno pedaço de cerâmica do chão da cozinha. Era o mesmo azulejo azul claro que escolhi em 1987. Guardei no bolso do casaco. Sou dessas. Não levo muito. Só o que realmente importa. Meu filho tentou me ligar naquela noite. Não atendi. Nem devolvi. Não por raiva, mas por respeito ao meu silêncio. Fui dormir na nova casa com a janela aberta. O vento entrava sem permissão. E eu deixava. Porque agora, quem decidia o que entra e o que sai era eu. No dia seguinte, comprei uma planta. Um lírio da paz. Coloquei no centro da sala. "Para abençoar esse novo começo", disse em voz alta só para mim. Na semana seguinte, a vizinha do lado bateu a porta. "Precisa de alguma coisa, dona Ofélia?" "Só um pouco de tempo. O resto eu já tenho." Ela sorriu. Me trouxe pão fresco. E eu sorri de volta. Aquilo bastava. Demolir a casa não foi sobre destruir. Foi sobre libertar. E às vezes a liberdade tem o som de tijolos caindo. Acordei com o som dos passarinhos. E não com vozes cortantes pedindo o café, perguntando onde está a toalha, ou reclamando do ventilador ligado. Silêncio. Um silêncio inteiro. Que não grita, não invade, não cobra. Só respeita. Minha nova casa é modesta. 2 cômodos e um quintal com sombra. O sol entra pela janela da sala todas as manhãs. Atravessa a cortina rendada que ganhei da dona Marina, minha vizinha antiga, e pousa sobre minha cadeira de balanço. É ali que eu sento para escrever meu diário. Sim, comecei a escrever. Não para publicar, nem para mostrar para ninguém. Só para lembrar de mim. Comprei um caderno novo, capa vermelha. Na primeira página, escrevi: "Essa história é minha. E só eu sei o que ela custou." No segundo dia na nova casa, adotei um gato de rua. Um trapo de pelos dourados que miava na minha porta como quem já me conhecia. Dei o nome de Luar. Ele me segue pela casa. Dorme ao pé da cama. Me olha como se soubesse o que vivi. Não pede nada. Só fica. E, de alguma forma, é o primeiro companheiro que não me exige presença. Apenas me oferece companhia. Recebo poucas visitas. E isso não me entristece. Ao contrário, pela primeira vez, posso escolher quem entra. Abro a porta com intenção. E não por obrigação. Me dou o direito de dizer, hoje não. E às vezes, digo,
Um dia desses, arrumando uma caixa de lembranças, encontrei uma carta antiga do meu marido. Ele me deixou numa manhã fria de inverno. Mas antes disso, escreveu pequenas notas escondidas pela casa. Essa estava dentro de um livro de receitas. Você é a base de tudo. Nunca deixe que te tratem como sobra. Li aquela frase umas 5 vezes. Chorei como quem lava a alma. E depois, fechei o livro com calma. Não era saudade. Era gratidão por finalmente estar vivendo o que ele tentou me lembrar em vida. Meus filhos tentaram me contatar. Mandaram mensagens. Ligaram. Um deles até escreveu uma carta. Falava em exagero, em coisas ditas sem pensar, em conversar com calma. Mas agora eu entendo. Amor sem escuta não é vínculo. É dependência. E eu não sou mais dependente de ser aceita. Sou suficiente em mim. Não guardo mágoa. Guardo lição. Hoje cultivo meu jardim. As flores crescem devagar e eu também. Leio livros, ouço rádio à tarde. Vou à biblioteca da cidade às quartas. Conheci uma senhora chamada Isaura, que me chamou para um chá comunitário. Fui. E me diverti como não fazia há anos. Às vezes me perguntam se não me arrependo. De ter demolido, de ter saído, de ter rompido. Não me arrependo. Porque naquela casa, eu era presença sem voz. Aqui sou voz com presença. E isso vale tudo. Olhando para trás, entendo que não perdi uma família. Perdi a fantasia de que precisava ser aceita a qualquer custo. Hoje tenho paz. E a paz é exigente. Só permanece onde existe verdade. Minha história não tem final feliz no molde dos contos de fada. Mas tem final inteiro. Consciente. Com raízes limpas e folhas novas. E se me perguntarem o que diria para quem passou por algo parecido, eu diria: nunca é tarde para deixar de ser invisível. Mesmo que isso signifique derrubar o que te escondeu por tanto tempo. Às vezes, para recomeçar, é preciso deixar a casa cair. Mas o mais bonito é que eu fiquei de pé.